Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de soldagem, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre simbologia de soldagem, né? No caso, justamente essa simbologia que a gente vai estar fazendo a interpretação, né? O que que a gente tem aqui representando, né? Aqui a gente tem a indicação, né, da junta, e nesse caso aqui a gente tem a simbologia específica da soldagem, né? O que que a gente tem que ficar atento, né? Essa simbologia aqui, ela representa justamente, né, o tipo do chanfro, né? Nesse caso aqui indicando um tipo I, né, ou também conhecido como paralelo, né? E nesse caso aqui indicando justamente a proteção côncava, né, dessa soldagem, né? A relação justamente do cordão de solda ser executado, né? Ele vai ter justamente essa relação de formato côncavo, né? Aqui ao lado a gente tem justamente a indicação da penetração da solda no que diz respeito à junta, né? Ou seja, qual vai ser a penetração, né? A profundidade desse elemento, né? Então, no caso aqui, indicando o oitavo. Um detalhe importante, né, no que diz respeito às juntas é justamente a indicação, né, da simbologia, né? No caso aqui, observa que a simbologia está embaixo, né, da linha de referência, né? O que caracteriza justamente que essa projeção indicada da solda ela justamente vai estar nessa região aqui em cima da junta, né, com base na projeção do desenho. Enquanto a parte de cima ela fica projetada aqui na parte de baixo. Nesse exemplo, né, não traz tanta diferença porque é simétrico, né? Ou seja, a execução que você vai ter na parte de cima vai ter na parte de baixo, né? Justamente quando não aparece, né, no caso aqui a profundidade e aparece a mesma simbologia que a gente tem aqui, né, no caso aqui indicando uma relação simétrica, né, dá justamente aí essa condição, né, essa condição técnica aí para o elemento, né? Então nesse caso aqui essa parte aqui de cima da simbologia também ela tem a mesma representação de um oitavo e no caso a própria simbologia já indica aqui que ele é simétrico, né? Caso não aparecesse nada aqui em cima, aí no caso a referência da solda seria apenas aqui em cima, né? A execução da soldagem seria só em cima da junta aqui indicada, né? Na prática ela fica justamente com essa referência, né? A penetração, né, de um oitavo, né, como a gente falou, o tipo de junta, né, aqui a conversão, né, um oitavo de polegada quanto equivale em milímetros, né, que é justamente 3,175 milímetros, né. Aí vem um detalhe, né, eu me lembro uma vez de um estudante perguntar, né, como é que a gente faz para verificar, né, essa questão da profundidade da solda, né, isso está muito ligado à questão de parâmetros, né, por isso que é importante em alguns casos fazer teste no que diz respeito à penetrabilidade da solda referente à junta, né, para você justamente verificar a zona termicamente afetada. Então é importante ter essa análise de parâmetro porque depois do processo de soldagem realizado, né, você vai ter como fazer essa verificação conforme, né, por meio de ultrassom, né, meio de equipamento aí com transdutor via ultrassom, né. Só que aí o processo aí já está executado, né, é só realmente para confirmar se ele está seguindo os parâmetros que tinham sido previamente estabelecidos, né? Verificar se de fato a penetrabilidade da solda está correta, tá bom? O contorno convexo, como eu tinha dito, né? Acho que eu falei côncavo anteriormente, mas ele de fato é convexo, né? O côncavo ele ficaria o inverso, né? Ele ficaria justamente aqui com essa posição, né, indicativa, né? Então no caso aí o contorno é o convexo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de soldagem, né? Hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo referente aí à simbologia de soldagem, né? Interpretação de simbologia de soldagem, né? O que é que a gente tem aqui representado, né? A gente tem aqui, novamente, aqui a representação da junta, a representação geral da junta, e aqui a gente tem, né, justamente a simbologia indicada, né? O que é que a simbologia aqui está representando, né? Primeiro ponto, verificar onde vai ficar localizado, né, cada informação. A gente tem que sempre verificar a questão da disposição, né, de onde vai ser localizado o cordão de solda na execução da soldagem, né, que no caso aqui com a referência da linha raiz ele acaba ficando inverso dependendo da posição. Nesse caso aqui, essa representação aqui marcada, ela vai ter justamente sua disposição aqui nessa parte, enquanto essa representação aqui de baixo ela vai ficar em cima, né? E o que é que a gente tem aqui de representação?
né? Essa aqui ela está trazendo a representação de uma relação de junta soldada em V, né? 45 graus, né? Penetrabilidade de 10 milímetros, né? E abertura, né? Espaço entre as juntas de 3 milímetros, né? A de baixo ela está trazendo aqui penetrabilidade de 1/8, abertura entre as juntas de 3 milímetros, né? E indicação de contorno convexo, né? No processo de execução da solda, né? Na representação a gente tem justamente essa disposição aqui, né? 1/8 a penetrabilidade da solda, como está aqui indicado, né? 10 milímetros a penetrabilidade, né? Da disposição de 45 graus. E aqui a gente tem justamente aqui, esse espaço, né? Que representa a abertura de 3 milímetros, né? Que está tanto representado na simbologia de cima como a de baixo, né? Então 3 milímetros aí de abertura. E a gente também tem a indicação aqui de 45 graus de abertura para o chanfro, né, dessa soldagem aqui em V, né? Então tem essa representação aqui de 45 graus, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar justamente respondendo um colega que mandou um e-mail aí, né, para o canal, né, perguntando se tinha algum método mais fácil de calcular, né, o volume, né, de tubulação, né? E no caso, tubulação nada mais é do que um cilindro oco, né? Então essa fórmula aqui ela dá para você calcular direto, né, essa questão do volume, né, para não ter que calcular o volume total e eliminar o volume do furo, enfim, né? Então aqui dá para você calcular direto aí esse volume, né, desse cilindro oco, né? Então vamos analisar aqui uma situação, né? Vamos considerar aqui a construção aqui de um cilindro. E aí nesse caso aqui a gente vai estar justamente colocando aqui as informações para o mesmo, né? Então nesse caso aqui, né, a gente vai considerar esse cilindro, né, levando em consideração o que tem aqui de informação, né, onde basicamente a gente tem a altura, né, o comprimento aqui do cilindro, né, a gente precisa desse dado aqui específico, né, a gente precisa do diâmetro maior, né, do diâmetro aqui indicado maior e do diâmetro menor, né? Então são os dados que a gente precisa para poder calcular, né? Então nesse caso aqui a gente vai supor o seguinte, né, a altura desse cilindro aí com 500 milímetros, né, esse diâmetro menor com o diâmetro de 100 milímetros, o diâmetro maior, né, aqui indicado, vamos colocar aqui com 150 milímetros, né? Então são esses os dados aí desse cilindro oco, né, desse tubo, né? Então vamos substituir aqui os valores aqui na fórmula, né? O volume ele vai ser justamente π vezes a altura, já vou colocar aqui no lugar do π o 3,14. A altura no caso aí é 500 milímetros, né? Esse valor, né, a gente vai dividir por 4, né, e a gente vai multiplicar justamente aí pelo diâmetro maior ao quadrado, que é justamente o 150, né, ao quadrado. Vou colocar aqui ao quadrado, multiplicado pelo diâmetro menor, que é o 100, também aí ao quadrado, né? Então essa aí é a relação aí para a gente poder calcular esse volume, né? Então nesse caso aí 3,14 vezes 500, né, que é a altura dele, vai dar 1570, né? Então a gente vai ter 1570 dividido por 4 na sequência, né, multiplicado aqui por 150 ao quadrado, né? 150 ao quadrado vai dar 22.500, né? E nesse caso justamente coloquei aqui multiplicado aqui, mas não é multiplicado, né? Aqui em cima na fórmula aqui tá correto, é subtraindo, né? Então esse valor aqui onde está esse ponto aqui, entenda que ele vai ser justamente subtraído, né? Então a gente vai ter 2.500 menos 100 ao quadrado, né? Nesse caso justamente 100 ao quadrado vai dar igual a 10.000,
né? Então a gente vai ter justamente aí essa subtração. Então, dando continuidade, a gente vai ter o volume calculado, né? Onde a gente tem já 1570 dividido por 4. 1570 dividido por 4 vai dar igual a 392,5. Então a gente vai ter 392,5 multiplicado, nesse caso, justamente por 22.500 menos 100, menos 10.000, né? Que nesse caso aí vai dar 12.500, né? Então a gente teria esse valor aí para calcular, né? Então 392,5 multiplicado por 12.500 vai dar exatamente 4.906 mil milímetros cúbicos, né, aproximadamente, né, seria justamente aí o valor encontrado em milímetros cúbicos, ou seja, nesse caso aí a gente está falando especificamente de volume, né? Então seria esse aí o volume encontrado para esse cálculo, né? Então seria esse aí o volume encontrado para esse cilindro, né, oco, né, ou esse tubo aí identificado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar respondendo a pergunta de um colega, né, que mandou um e-mail para o canal, justamente com dúvidas referentes ao cálculo da área, né, do hexágono, né? E aqui a gente tem justamente um hexágono de referência, né, com lado com comprimento de 42,5, né, e referência, né, justamente do diâmetro, né, circunscrito, né, que seria justamente esse diâmetro externo aqui, com diâmetro de 85 milímetros, né? Então com isso aí dá para a gente poder calcular a área do mesmo. Para calcular a área, a fórmula que a gente utiliza é justamente essa aqui. Vou colocar aqui. A gente teria justamente área igual a o número de vértices multiplicado pelo comprimento, né, do lado, multiplicado justamente pelo diâmetro da circunferência inscrita, né, que seria esse D minúsculo. Isso aí justamente dividido por 4. Ou seja, o valor que a gente não tem para calcular, né, essa área é justamente esse diâmetro aqui inscrito. O número de vértices a gente tem, né, são 6. O comprimento do lado também a gente já tem indicado, né, e está faltando justamente o D minúsculo, que é justamente esse D da circunferência inscrita no hexágono, né? Para encontrar esse D, a gente tem justamente essa fórmula aqui, né, que seria justamente D igual a raiz da circunferência circunscrita, né, ou seja, D maiúsculo, ao quadrado, menos o comprimento do lado ao quadrado. Ou seja, a gente tem como calcular, né, essa informação aqui, e com base nessa informação a gente utiliza na sequência a fórmula da área, né? Então a gente utiliza essas duas fórmulas para poder calcular a área do mesmo. Então vamos lá calcular com base nos valores aqui conhecidos. O primeiro cálculo seria justamente do diâmetro inscrito, né? E aí nesse caso, para o diâmetro inscrito, a gente teria justamente essa fórmula como indicado já. É justamente essa fórmula aqui, que seria a raiz do diâmetro circunscrito ao quadrado menos o lado ao quadrado. É menos o lado ao quadrado, tá bom? Então, substituindo aqui os valores, a gente teria o diâmetro, né, circunscrito é 85, então a gente teria 85 ao quadrado
menos o lado ao quadrado, que é 42,5. Então, nesse caso, né, a raiz, né, de 85 ao quadrado menos 42,5 ao quadrado dá justamente esse valor aqui, 73,61. Ou seja, 73,61 representa justamente, né, o diâmetro da circunferência inscrita no hexágono, né? Então, é esse valor aqui que a gente vai precisar, 73,61, para o cálculo da área. Bom, então, com esse valor encontrado, para o cálculo da área, a gente vai ter justamente a fórmula indicada anteriormente, né, que no caso seria, vou botar aqui, o número de vértices, né, no caso seria 6, multiplicado pelo comprimento do lado, 42,5, multiplicado por 72,61, que é justamente o diâmetro da circunferência inscrita, ou 73,61. 73,61, né? E o resultado, né, justamente dessa multiplicação dividido por 4. Então, nesse caso aí, né, a área, multiplicando esses valores, né, no caso 6 multiplicado por 42,5, que é o comprimento do lado, multiplicado por 73,61, a gente teria 18.770 aproximadamente, 0,55 dividido por 4. Esse valor dividido por 4 dá igual a 4.692, ou seja, a área é igual a 4.692 milímetros quadrados, né, aproximadamente. A gente não colocou unidade, né, mas aí a gente está considerando os valores com a unidade de referência em milímetros, né, 42,5 milímetros e 85 milímetros, referente aos valores do hexágono, né? Então a gente teria aí como área esse resultado aqui, tá bom? Lembrando que essa fórmula, né, ela vale justamente para os polígonos regulares, né? Então, não só hexágono, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o triângulo equilátero, né, que traz algumas condições geométricas bem interessantes, né? E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o diâmetro da circunferência circunscrita, né, que nesse caso representa justamente esse diâmetro externo aqui, né? É justamente esse diâmetro externo aqui. Então, no caso, a gente vai verificar se, com base na fórmula, né, se realmente o valor, né, indicado aí pelo cálculo ele realmente está condizente com a verificação real, né? No caso, para esse cálculo, a gente utiliza justamente essa fórmula aqui, onde a gente vai ter o diâmetro da circunferência circunscrita, né? Ele vai ser justamente o produto, né, de 2/3 multiplicado pela raiz de 3 multiplicado pelo lado, né? Ou 2 vezes d, né? 2 vezes d, d é justamente o diâmetro da circunferência inscrita, né? Então, nesse caso, é justamente o que a gente vai verificar, né? Então, em resumo, o diâmetro da circunferência circunscrita ele é 2 vezes o diâmetro da circunferência inscrita, né? Ou seja, dessa circunferência menor, né? Então, nesse caso aqui, a gente precisa saber esse diâmetro menor. O diâmetro aqui indicado é justamente 50 milímetros, ou seja, o diâmetro da circunferência maior deve ser justamente igual a 100. Né? Então, aí bateu certinho 100 milímetros. Né? Ou seja, se você pegar 2 vezes d, né, 2 vezes o diâmetro da circunferência inscrita, ele vai dar justamente igual o diâmetro da... Recapitulando, né? Se você pegar o diâmetro da circunferência inscrita e multiplicar por 2, você vai ter justamente o diâmetro da circunferência circunscrita. Obviamente, se você quiser o diâmetro da circunferência inscrita, né, é só dividir o diâmetro da circunferência circunscrita. Então, nesse caso aí bateu certinho, mas vamos comparar com essa outra fórmula, né? No caso aí 2/3 vezes, vou colocar aqui embaixo, a gente teria justamente
2/3, né, multiplicado pela raiz de 3 multiplicado, né, por L, né? L é justamente o comprimento do lado, né? Vamos só verificar que o comprimento do lado, a gente precisa dessa informação, deu aí 86,6, né? Então nesse caso aí L é 86,6. Então vamos lá recapitulando, a gente vai ter 2/3, né, multiplicado pela raiz de 3 multiplicado por L, que a gente viu agora, R$ 86,6. E isso aí justamente a gente vai encontrar aí, né, o diâmetro da circunferência circunscrita, né? Então vamos calcular para verificar se vai bater certinho com o valor indicado. Como fiz aqui o arredondamento, ele deu exatamente 99,99, né? Deu uma dízima, né? Mas aí no caso, foi por causa do arredondamento, de fato confirmou que essa fórmula também aqui, ela indica também de fato o diâmetro da circunferência circunscrita, que no caso deu 100 milímetros, tá bom? É isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!